Gente, bom dia, tudo bem? Gente do céu, aqui não tem filtro. Não tô conseguindo achar a função de live no meu Instagram, tá desativada. Aliás, eu acho que alguma coisa aconteceu, eu não tô conseguindo comentar, não tô conseguindo fazer nada lá no Instagram. Se alguém souber o que aconteceu, eu vou gravar esse vídeo aqui e vou tentar publicar em algum lugar. Ai, fiquei chateada agora. Olha só, hoje a gente vai ler 1 Pedro 1, 2, 3, o capítulo 50, do livro Atos dos Apóstolos. Era a programação de hoje, é quando eu fui entrar, mas ontem realmente eu já não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo entrar, nem falar nada ontem à noite, mas nem liguei. Ai, que chateação. Fecha o olho. Papai do céu, graças te damos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Eu tô muito chateada por não estar conseguindo fazer a live aqui no Instagram. Não sei o que aconteceu, não sei se acontece quando a conta é bloqueada, é isso que acontece. Não sei, não sabia que excedia o número de lives. Ai, saco isso, meu pai do céu. Meu pai do céu, resolve isso pra mim. É importante pra mim terminar esse projeto. Eu vou ver estar comigo, dar-me seu Santo Espírito e ajude a fazer esse aqui hoje, conseguir publicar em algum lugar pra não ficar perdido. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? A minha bichinha, falei com a mamãe, ó mamãe, tá, não consegui. Eu preciso aprender a mexer nessas ferramentas, né? Ai, preciso de tanta coisa, minha irmã, você nem sabe o tanto de coisa que eu tô precisando. Ai, tô precisando de tanta coisa, só o Senhor tem misericórdia. Vamos lá, 1 Pedro 1, 2 e 3. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência. E essa voz, minha irmã? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais em gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo.
E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, assim antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de nós de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, fim do capítulo 1 do livro de 1 Pedro. 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Beber água. Vós também. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É porque esse versinho a gente decorou esse ano. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A boa conduta no meio pagão, submissão às autoridades. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância aos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor,
não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Fim do capítulo 2 do livro de 1 Pedro. 1 Pedro 3. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam que Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão o temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo em boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos e os blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, mas quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8
almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo não do despojamento, da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Fim do capítulo 3 de 1 Pedro. Agora nós vamos ler, como sempre não, hoje é a primeira vez que nós vamos ler o capítulo 50 do livro Atos dos Apóstolos, que é o livro da senhora Dona White. E o capítulo 50 do livro Atos dos Apóstolos. Ô, gente, gravar aqui, cadê o filtro? Essa minha cara de quem acabou de acordar. O capítulo 50 tem como título Condenado à Morte. Durante o julgamento final de Paulo perante Nero, este imperador ficou tão profundamente impressionado com a força das palavras do apóstolo que protelou a decisão do caso, não absolvendo nem condenando o acusado servo de Deus. Mas logo voltou a maldade do imperador contra Paulo, exasperado pela sua incapacidade em sustar a propagação da religião cristã. Mesmo na casa imperial, decidiu que, apenas se encontrasse um pretexto plausível, o apóstolo seria morto. Não muito depois, Nero pronunciou a decisão que condenava Paulo à morte de Marte. Se bem que um cidadão romano não pudesse ser submetido à tortura, foi ele condenado a ser decapitado. Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. A poucos espectadores se permitiu estar presentes, pois seus perseguidores, alarmados com a extensão de sua influência, temiam que fossem ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. Mas até os soldados empedernidos que o acompanhavam ouviram suas palavras e com espanto o viram animoso e mesmo alegre à vista da morte. Para alguns que testemunharam seu martírio, o espírito de perdão que manifestou para com os seus assassinos e sua inabalável confiança em Cristo até o último momento mostraram ser um cheiro de vida para a vida. Mais de um aceitou o Salvador que Paulo pregava e, sem demora, selou destemidamente com o sangue a sua fé. Até o último instante, a vida de Paulo testificou da verdade de suas palavras aos coríntios, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. 2 Coríntios 4, de 6 a 10. Sua suficiência não estava em si mesmo, mas na presença e na operação do Divino Espírito que lhe enchia a alma e levava cativo todo o entendimento à vontade de Cristo. O profeta declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. A paz celestial que o semblante de Paulo irradiava ganhou muitas almas ao Evangelho. Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que pregava dava à sua pregação um convincente poder. Nisto reside o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em prol do cristianismo. O argumento, mesmo quando seja irrespondível, pode só provocar oposição, mas o exemplo piedoso
tem um poder a que é impossível resistir completamente. O apóstolo perdeu de vista seus próprios sofrimentos, que se aproximavam em sua solicitude por aqueles que ele estava prestes a deixar a lutar com o preconceito, ódio e perseguição. Os poucos cristãos que o acompanharam para o local da execução, ele se esforçou por fortalecer e animar, repetindo as promessas feitas àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Assegurou-lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor falara com respeito a seus filhos provados e fiéis. Por algum tempo, poderiam estar sob o peso de multiformes tentações, poderiam achar-se destituídos de conforto terrestre, poderiam, porém, animar seus corações com a certeza da fidelidade de Deus, dizendo: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Logo terminaria a noite de provações e sofrimentos e raiaria a alegre manhã da paz e do dia perfeito. O apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com esperança gozosa e anelante expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não vê a espada do carrasco ou a terra que tão logo lhe há de receber o sangue. Olha através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno. Este homem de fé completa a escada da visão de Jacó, que representa Cristo e que ligou a terra com o céu, o homem finito com o infinito Deus. Sua fé se fortalece na recordação de como os patriarcas e profetas confiaram naquele que é também seu arrimo e consolação, e por quem está dando a vida. Desses santos homens que de século em século deram testemunho de sua fé, houve ele a segurança de que Deus é verdadeiro, de seus cobreiros apóstolos que para pregar o evangelho de Cristo saíram a enfrentar o fanatismo religioso e as superstições pagãs, a perseguição e o desprezo, que não tiveram as suas vidas por preciosa desde que pudessem levar a luz da verdade em meio aos escuros labirintos da incredulidade. Desses ele ouve o testemunho de Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo. No cavalete das fogueiras, das masmorras, das covas e cavernas da terra, ecoa em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires. Ele ouve o testemunho de almas firmes que, embora despojadas, afligidas, atormentadas, dão testemunho da fé, destemido e solene, declarando: eu sei em quem tenho crido. Esses que entregam a vida pela fé declaram ao mundo que aquele em quem tem crido é capaz de salvá-los perfeitamente. Resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado do pecado em seu sangue e revestido de sua justiça, Paulo tem em si mesmo o testemunho de que sua alma é preciosa à vista de seu Redentor. Sua vida está escondida com Cristo em Deus, e ele está persuadido de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito. Seu espírito se apega à promessa do Salvador. Eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Seus pensamentos e esperanças estão centralizados na segunda vinda de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desce e a sombra da morte cai sobre o mártir, seu último pensamento avança do mesmo modo que o primeiro quando ressuscitar, para encontrar o doador da vida que o há de convidar para o gozo dos santos. Quase 20 séculos se passaram desde que o idoso Paulo derramou seu sangue em testemunho da palavra de Deus e para testificar de Jesus Cristo. Nenhuma mão fiel registrou
registrou para gerações vindouras as últimas cenas da vida deste santo homem. A inspiração, porém, nos preservou seu testemunho ao morrer ele. Como o clangor de uma trombeta, sua voz tem repercutido através de todos os séculos, enrijando com sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações feridos pela tristeza o eco de sua alegria triunfante. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Fim do capítulo 50. Feche seus olhos, vamos orar. Papai do céu, graças te damos porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. Graças te damos porque o Senhor não abandona os seus filhos. Graças te damos pela vida de Paulo e por seu testemunho fiel e verdadeiro. Senhor, nossa vida está nas tuas mãos. Nossa vida é sua e nós queremos vivê-la para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Entrego nas tuas mãos hoje a minha vida, a vida da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu enteado, do meu irmão, da minha cunhada, do meu sobrinho e da minha sogra. E peço que o Senhor tome conta de nós. Peço que o Senhor nos dê o seu Santo Espírito. Peço também, Senhor, pelos meus amigos que estão passando por problemas de saúde. O Fábio, a Adriana, o seu Antônio, o tio Daí e a Geise. Por favor, Senhor, os visite hoje. Peço também pelos meus pastores, o pastor Lucas, o pastor Hugo, o pastor que eu até hoje não descobri o nome, o pastor Pedro e o pastor Rubens. O pastor que eu não sei o nome, o Senhor sabe quem ele é o pastor da escola, que eu não faço ideia do nome. Cuida deles, Senhor, dê a eles o seu Santo Espírito. Vem estar comigo durante este dia. Senhor Deus, eu não sei por que eu não consegui fazer a live hoje no Instagram. Eu não sei por quê. Ai, vou chorar por causa disso. Preciso chorar por causa disso. Eu quero pedir para o Senhor que eu consiga publicar isso em algum lugar hoje e que o Senhor me ajude a fazer o que... Eu não sei. Ajude a resolver esse problema para que eu possa terminar o ano fazendo essas lives para a honra e glória do seu nome. Vem estar comigo, isso que eu te peço, te agradeço por Jesus, amém. Olha só. Estou gravando aqui, eu não sei se eu vou conseguir publicar em algum lugar, eu vou tentar publicar em alguns lugares, mas eu sou barbeira, eu não sei se eu vou conseguir. E vou tentar amanhã continuar lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada a você que me acompanha. Mãezinha, eu avisei pra mamãe que a gente ia estar com essa coisa. Gente, o que eu mais senti falta hoje foi do filtro. Oh, meu pai! Amanhã eu vou ter que passar uma coisa na cara, se as coisas continuarem assim. Tá bom? Um beijo e até amanhã, às 5 alguma coisa da manhã, em algum lugar que eu não sei aonde vai ser. Um beijo, tchau, tchau.